aquilo que nós somos chamados. Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Pai, que nada foge ao teu controle. Tu estás no controle de tudo. Isso nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ontem eu estive pregando em um reencontro depois de Lusiânia. E depois que foi ministrei a palavra, Deus falou algo no meu coração. Deus fez ouvir uma frase muito forte, né? Porque muitos perguntam, Senhor, por que eu não sou melhor do que eu sou? Por que eu não me aperfeiçoo na tua palavra? Porque o que acontece comigo, Senhor? E o próprio Espírito respondeu ao meu coração a seguinte frase: as pessoas se preocupam muito no falar, as pessoas se preocupam muito nas coisas físicas e esquecem das espirituais. E isso, queridos, mexeu comigo essa palavra, né? E essa é uma base, é a base dessa palavra de hoje, né? Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque tem pessoas que desejam tanto ser usado por Deus. Tem pessoas que desejam tanto, sabe, ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas esquecem-se do principal, né? Esquecem-se que Deus não usa pessoas, queridos, que da sua boca saem as duas coisas. Pensam que saem as duas coisas. Não dá para sair água doce e água salgada. Você escolhe o que vai sair. A decisão sempre será sua. E é por isso que o tema dessa palavra hoje é boca aberta. Eita Deus, lá e vem. Conseguiram encontrar? Ah, sim, boca aberta, está ali. Como assim, pastor? Meu filho, deixa eu falar algo para você. Muito do que você perde é fruto da tua boca. É fruto daquilo que você fala, é fruto daquilo que você libera, é fruto daquilo que você está sempre falando. Antes de ontem tivemos a rede, hoje pela manhã, ou antes de ontem, tivemos a rede de mulheres, né? E foi linda a rede de mulheres, irmãos. Foi linda. As mulheres estão de parabéns. Fizeram um ataque nos homens, mas os homens também ficaram para trás, não, né? Parabéns às mulheres, porque entenderam o propósito, entenderam que as pessoas precisam ouvir de Deus. Por que esse tema boca aberta? Porque, queridos, olha o que a palavra diz sobre isso. Provérbios capítulo 29, verso 20 diz assim: Tendes visto um homem precipitado no falar? Alguém tem visto um homem precipitado no falar? Quando eu digo homem aqui, eu não estou dizendo só o homem não, tá, gente? Estou dizendo os dois, homem e mulher. Tem visto um homem um tolo do que para ele? Uau, pastor, então até vai ter mais esperança para o tolo do que para essa pessoa, pastor? É verdade, a Bíblia está dizendo isso. Eu vou ler de novo, eu acho que vocês não estão acreditando, eu vou ler de novo. Provérbios capítulo 29, verso 20 está dizendo assim: Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. A Bíblia está dizendo claramente sobre aquele que fala demais. A Bíblia está dizendo claramente sobre aquele que abre a boca para falar disparadamente, sem sabedoria, sem discernimento, sem nada. E aí, queridos, que dá o fruto, ou onde está o resultado, onde está a resposta pela qual você pede tanto para Deus te usar, você pede tanto para Deus fazer, você pede tanto e nada acontece. Por quê? Porque é aquilo que você fala. Aquilo que você fala está te impedindo de alcançar ou de ser usado por Deus, porque Deus não vai usar pessoas que falam demais. Deus não vai usar pessoas, queridos, que se amontoam para falar coisas que não deviam estar falando. Deus não vai usar pessoas, queridos, que tomam partido A, partido B. Deus não vai usar pessoas, queridos, para fazer a sua obra, ou para falar o que Ele quer que fale. Deus não vai usar a boca aberta, porque quem muito fala não ouve. Talvez a frase que eu vou dizer agora você diga que não concorde, mas eu quero que você atente para ela. Quem muito fala não enxerga. Não enxerga o que, pastor? Não enxerga o que Satanás está fazendo, não enxerga as mudanças que
que está acontecendo, não enxerga a sua volta, por quê? Porque está concentrado naquilo que está falando, está concentrado simplesmente naquilo que está vendo. A palavra diz: eu não vivo daquilo que vejo, mas vivo daquilo que creio. Então, é justamente esse o problema das pessoas. As pessoas não estão mais crendo, eles estão falando. Pastor, quando é que combina a fala com a fé? Quando você diz: eu criei, por isso falei. Olha o respaldo da parte de Deus. Nós perdemos muitas coisas, então você perde muitas coisas quando você começa a falar demais. E o grande problema nosso é que quando nós começamos a falar também, nós nos autopromovemos a juízes. Somos juízes agora. Por quê? Porque há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala demais, para um boca aberta. Porque esse é o tema da palavra. Vamos aprender? Aprenda uma coisa: nem tudo que vejo ou penso eu devo falar. Nem tudo que eu vejo ou penso eu devo expressar. Como assim, pastor? Mas eu estou vendo, mas eu estou. Nem tudo, eu não estou falando que nada, eu estou falando nem tudo que eu vejo eu devo falar. Nem tudo que eu vejo ou penso eu devo falar. É uma palavra clara, queridos. Por quê, pastor? Porque dentro disso, queridos, quando nós nos levantamos para fazer um juízo, nós nos levantamos dizendo: eu sou mais santo do que você, eu sou mais melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Na verdade não, queridos, na verdade nós somos tolos. Somos tolos porque achamos que somos melhores do que A, do que B, do que C. Quando deveríamos orar para que... Quantos querem avivamento aqui? Quantos querem avivamento? Eu vou dizer uma coisa para você então. Fecha a sua boca para as coisas dessa terra e abre a tua boca para as coisas do céu. Para trazer à existência aquilo que não existe. Prepara um microfone para mim, por favor. Nem tudo que vejo ou penso devo falar. Diga para o irmão do seu lado aí. Diga essa palavra para ele. É forte, né, irmão? Sim, nem tudo que vejo ou penso eu devo falar. Sabe o significado, a origem da palavra pensar? Vou dizer para você. É uma palavra original do latim que significa tomar ideias, cogitar, raciocinar, refletir, imaginar e julgar. O grande problema que nós cometemos é porque nós abrimos a boca e nós não pensamos. E o outro problema é que quando você fala, não tem mais como voltar atrás. Alguém já ouviu, já foi jogada no mar. E aí nós, em vez de pensarmos antes nas consequências daquilo que nós falamos, nós, em um momento de raiva, de rancor, nós descarregamos. Em alguns momentos recentes da minha caminhada ou da minha vida, eu quis expressar palavras fortes, descarregar palavras fortes, mas eu pensei e disse: não vai valer a pena. Só eu que vou me dar mal diante de Deus. Então eu prefiro engolir, morder a minha língua e dizer: Deus, me acuda, tenha misericórdia da minha vida. Então pensar é o que é? Uma palavra originada do latim, que é formar ideias, cogitar, raciocinar, refletir, imaginar para depois julgar. Estão entendendo? Quem está me entendendo aqui? Porque no momento de raiva, no momento de chateação, nós falamos. Nós não medimos palavras, nós não estudamos as consequências, nós não pensamos nas consequências, nós não formamos ideia daquilo que estamos falando muitas vezes, nós não cogitamos, queridos, nós não raciocinamos, nós não refletimos, nós não imaginamos e nem julgamos, queridos, aquilo que vamos falar antes de falar. E é justamente por isso que nós muitas vezes matamos as pessoas, ferimos as pessoas,
e causamos contenda, confusão e tantas outras coisas mais. O homem, ele tem a faculdade de pensar e se expressar por meio da fala, aquilo que ele pensa. Aqui eu entro num fato, é que não sei se vocês estão vivendo esse tempo, porque eu vivi muito e eu tenho vivido isso, sabe por quê? Porque nós queremos, um está gripado, está tomando um remédio, o outro está com dor de cabeça, aí olha, faz aquilo que é melhor, olha, coloca isso, coloca aquele. Eu sou do tempo que até bosta de vaca você colocava na ferida para sarar. Sabe por quê? Porque alguém usou e alguém disse que curou. A pior coisa, queridos, que a gente pode pensar é porque alguém disse. E muitas vezes tomamos as palavras, o que alguém disse, para nós. E passamos essas palavras para outras pessoas. Sem antes pensarmos, sem antes, sem antes formar uma ideia, sem antes cogitar, sem antes raciocinar, sem antes refletir, sem antes imaginar, sem antes julgar. O ser humano é tão terrível que ele olha para uma pessoa, ele já julga ela de cabo a rabo, ele nem conversou com a pessoa. Mas ele já acha a pessoa antipática, ele já acha a pessoa chata, eu já não fui com a cara de fulano, a pessoa abre a boca, fala uma coisa, aí você pronto, aí você já sai disparando, é o famoso boca aberta, sai disparando e vai destruindo todo o caminho que aquela pessoa precisava caminhar. Você dificulta a vida daquela pessoa, porque você olhou, você viu, você julgou, você não pensou, você não avaliou, você não fez nada, apenas condenou. O ser humano é terrível. O homem tem a faculdade de pensar e se expressar por meio da fala e do que pensa. Eu sou assim, eu pensei assim, eu falo mesmo. Quem já ouviu essa frase? Eu falo mesmo, boca aberta. Você se desgasta, queridos. Às vezes você se desgasta falando e falando e falando e falando, quando você deveria estar em silêncio, ouvindo, fazendo juízo próprio. Por quê? Porque aquele que medita antes de falar, aquele que pensa antes de falar, aquele que avalia antes de falar, queridos, ele evita uma multidão de problemas. Ele evita uma tempestade de problemas. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Levante a mão se você concorda comigo aí. Às vezes nós somos nervosos e nós falamos e depois nos arrependemos, mas já foi, agora é tarde. Agora o que é que nós temos que fazer? Perdão. Tem pessoas que a vida toda é repetindo, pedindo perdão, pede perdão, pede perdão. A sua sorte, filho, aqui é 70 vezes 7 por dia. Mas a pessoa que está perdoando uma hora, ela cansa. Sabe por quê? Porque você não muda. Pedir perdão, queridos, requer de você, exige de você uma mudança. Uma atitude diferente daquilo que você cometeu, sim ou não? Cada indivíduo tem a capacidade de controlar o que pensa e o que fala. Cada indivíduo tem a competência, tem a capacidade de controlar o que pensa e o que fala. Ou seja, se fala ou não o que pensou e de que maneira expressará. Existem várias formas de você falar. Você tem que pensar qual é a melhor forma. Não uma forma bajulenta, uma forma que você vai babar. Não, mas uma forma em que você tenha e mantenha a sua postura de mulher de Deus, de homem de Deus. Pastor, eu prefiro não falar nada, ficar calado. Não seja negligente. Não seja omisso. Omissão é pecado, também é crime no nosso Código Penal. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que aprender que há poder, que as palavras têm poder. E eu quero falar um pouquinho também sobre o poder das palavras. O poder das palavras. Aprenda uma coisa: as nossas palavras revelam o que está em nosso coração, sejam coisas boas ou coisas más. As nossas palavras revelam aquilo que está em nosso coração, seja elas coisas boas ou coisas más. As nossas palavras muitas vezes revelam inveja, revelam raiva, revelam, autoritarismo, revelam que somos o dono da razão, revelam tantas coisas.
Eu acredito que as pessoas, será que essas pessoas não cansam, queridos, de serem os donos da razão, de saberem tudo? Será que não é um fardo muito grande, muito pesado para as pessoas que acham que sabem tudo? Que tem sempre uma palavra a falar. Eu acho interessante que eu tenho alguns amigos pastores e eu vejo na vida deles o quanto eles são limitados. Eles dizem, pastor, eu não consigo fazer tudo, então é a mesma coisa, eu não consigo fazer tudo, então a gente delega. E nem tudo se fala. Sabe, as nossas palavras estão revelando o nosso coração. As nossas palavras muitas vezes destroem. As nossas palavras, olha o que eu vou dizer, as nossas palavras muitas vezes nos tornam inimigos de Deus. As nossas palavras muitas vezes nos tornam, queridos, olha, como assim inimigos, pastor? As nossas palavras muitas vezes nos tornam, queridos, inimigos da igreja de Cristo, mesmo eu estando dentro dela. Vocês acreditam que a oração muda tudo? Já preguei uma palavra sobre a oração muda tudo. Eu acredito nisso. Queridos, há coisas, situações que nós não podemos lidar, mas existe alguém que pode lidar, e esse alguém espera que nós possamos nos chegar até Ele e falar para Ele. É por isso que nós vivemos no meio de muitos boca aberta. Por que boca aberta? Está sempre falando, está sempre falando, está sempre vomitando, está sempre falando, está sempre falando, está sempre falando. Como se as pessoas, todas as pessoas com quem ele procura para falar, fossem capazes de resolver o seu problema. Não são capazes, pelo contrário, queridos. Quando você procura pessoas, uma, outra, se junta tantas pessoas, nada vai sair bom, nada vai resolver. Por quê? Porque só tem uma pessoa que pode resolver o teu problema. E só tem um canal pela qual você pode falar com essa pessoa. É a oração. Pastor, eu quero mudança na minha igreja, o que eu faço? Vai orar. Para de falar, vai orar. Não se resolve problemas, queridos, só falando. Não se resolve problemas falando com um, falando com outro, falando com aquele, com outro. Se resolve um problema orando. Se resolve um problema nos joelhos, dizendo, Deus, o Senhor é o Deus que me levantou, o Senhor é o Deus que, o Senhor é o Deus, e o Senhor é o Deus, e você vai se entregando, você vai falando para Ele. Por quê? Porque, queridos, não há ninguém nessa terra que seja capaz de resolver o teu problema, a não ser Ele. Ah, pastor, mas o médico. Quem está usando o médico para resolver o teu problema? Ele. Nossas palavras precisam ser ponderadas, ou seja, avaliadas. Nossas palavras precisam ser analisadas ou ajuizadas antes de serem faladas. Tem pessoas que parecem uma metralhadora ambulante. Tem pessoas que não param, não pensam, não avaliam o que estão falando e já descarregam, não querem saber o que está acontecendo, não querem nem conversar, já logo tomam um lado, já logo tomam um partido, já logo... Parem, queridos, Deus não está nisso. Parem, Deus não está nisso. Como assim, pastor? Bem-aventurados apaziguadores, porque estes receberão o reino dos céus, esses serão abençoados. A nossa fala tem um poder. É incrível como nós temos o poder de nos queixarmos para outras pessoas, como se aquela pessoa fosse resolver o seu problema, boca aberta. Filho, não vá se queixar. Deus, Tu és aquele que me ouve, aquele que cuida de mim, aquele que me direciona. Tu és aquele que pode mudar a história. Tu és aquele. Quantos estão me entendendo aqui?
Sabe, é assim que Deus usa, é assim que Deus faz crescer. É assim que Deus faz você florescer. Muitos perdem muito tempo com o que os outros estão dizendo, com o que os outros estão falando. Em uma colmeia, eu estou falando de abelhas, em uma colmeia existe uma rainha, sim ou não? Sim ou não, gente? E todas as abelhas ficam como? Em volta dela. Todas as abelhas ficam em volta dela, saem e voltam em volta dela. Por quê? Porque elas têm um comando, elas têm uma linguagem. Você já pensou se cada um fosse fazer o que quisesse? Você já pensou se todas quisessem ser rainhas? Você já pensou se todas quisessem ser melhor umas do que as outras? Temos que aprender, isso não é só para homem não, irmão Pedro, isso é para mulher também. É para nós aprendermos, querido, que muitas vezes as nossas palavras, aquilo que nós falamos, ou muitas vezes aquele apoio que nós estamos dando para alguém que está derramando em você, olha, presta atenção, derramando em você as suas queixas, os seus lamentos, as suas aflições, não sei o quê. Você não é Deus. Instrua essa pessoa a buscar o Senhor, porque é o Senhor que é a solução, o problema dela. O boca aberta está sempre alimentando as pessoas com o quê? Está sempre carregando as pessoas com o quê? Quantas vezes alguém chegou até você para dar um testemunho do que Deus fez com ele? Quantas vezes alguém chegou até você para contar, para falar um versículo bíblico para você? Quantas vezes alguém chegou até você para te dar um abraço? Quantas vezes chegou alguém até você, queridos, para dizer, olha, eu estou aqui, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer ou orar por você? Quantas vezes você chegou, ou nós chegamos a essas pessoas chegaram até nós para falar isso, ou para conversar sobre isso, sobre Deus? Mas não, sempre estamos abertos a ouvir queixas, a ouvir lamentos, a ouvir reclamações, a ouvir isso, a ouvir aquilo. E o que acontece, ouvindo isso, isso nos contamina, irmão. E nem percebemos que isso nos contamina, por quê? Porque quando isso nos contamina, nós contaminamos outro. Você sabe por que na pandemia tinha que ficar isolado? Porque se chegasse perto, pegava, sim ou não? O vírus passava. A doença do boca aberta passa, irmão. Atrapalha, mata, desanima os mais fracos na fé. Quando nós abrimos a boca aberta para falar, nós às vezes nem percebemos que nós estamos esfriando muitos à nossa volta que estão ouvindo aquilo que estamos falando. Nós estamos esfriando até pessoas que muitas vezes gostariam de estar na igreja, mas pera, a igreja é desse jeito, me encontrar de um jeito, mas eu estou ouvindo de fulano que é a pessoa tal que está falando isso, então eu estou fora. Eu não quero ir para a igreja. Eu vou para o centro de macumba. Vai, irmão. As nossas palavras podem ser vazias e sem efeitos, pois nem sempre estamos aptos, nem sequer para ser um mensageiro de notícias. Quer ver um exemplo? Eu já acompanhei várias pessoas que eram a falecer em hospital, vários familiares, e eles, pastor, o senhor liga para mim, para fulano, para o meu pai, e avisa, porque eu não tenho coragem de ligar e avisar que fulano morreu. Aí eu, e agora? Como falar? Como dar essa notícia? Aí eu fico matutando, aí eu faço uma oração. Deus, me dá discernimento. E aí eu sempre começo, filho, Deus cumpriu o propósito dele na vida de fulano. E aí o Espírito Santo começa a abrir porta. E eu vou falando aquilo que ele me diz para falar. Ou você já ligou para alguém e falou assim, não se preocupa não, fulano morreu. Matou a pessoa. Ou não?
boca aberta. Por quê? Porque não pensa antes de falar. Porque não faz juízo das suas palavras. Nem sempre está apto para ser o mensageiro de notícias. Por quê? Porque toda notícia que dá é uma notícia desesperadora. Queridos, ele potencializa, em vez de ele potencializar a bênção, em vez de ele potencializar o que é bom, ele potencializa a maldição, ele potencializa aquilo que não presta, ele potencializa o pecado, ele potencializa as coisas, queridos, que era para ele não dar crédito. Ele fala assim: peraí, filho, eu vou potencializar o milagre de Deus na sua vida, eu vou potencializar o que é bom. Deus é bom, é perfeito e agradável. Mas não, o boca aberta está sempre potencializando o problema, está sempre potencializando aquilo que não vai trazer crescimento nenhum. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando só para você usar isso na igreja, não. Eu estou falando para você usar isso na tua vida. O ser humano tem uma tendência horrível de só potencializar o que não presta. Quem morreu recentemente? Silvio Santos. Tem gente que só vai falar o que é ruim dele. É incrível, não há nada de bom. Será que as pessoas não vivem problemas, situações, coisas difíceis? Será que não foi aquilo que a pessoa aprendeu? Não será que não foi aquilo que foi transmitido pelos pais, pela sua descendência, sua geração? Será que esse boca aberta não precisa de ajuda? Ou será que essa pessoa precisa que você fique falando para ela coisas que ela não precisa ouvir, que ela não deveria ouvir? Muitas vezes a pessoa já está tão fraquinha, tão debilitada, e você vai lá e dá o tiro de misericórdia. O boca aberta tem o quê? Ele tem o prazer de dar o tiro de misericórdia. Você já está cheio de problema, cheio de luta. O boca aberta vai lá e faz o quê? Potencializa ainda mais. Coloca mais em evidência o problema para que você tome uma decisão. E a decisão que você toma sob pressão nunca é boa. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Nunca tome uma decisão sem antes avaliar. Nunca tome uma decisão com base em informações de uma só pessoa. Porque você pode se dar mal. Sabe, o boca aberta, ele é precipitado nas palavras. Ele é... Você fala carro, ele já está falando o modelo, o ano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele já sabe tudo, é isso, é aquilo. Ninguém nem perguntou, nem pediu. O boca aberta já está ali. O boca aberta está sempre procurando alguém para falar coisas que potencializam o problema. Você não pode ser precipitado e não falar. Conviva com as pessoas. Veja a necessidade que as pessoas têm. Veja, muitas vezes aquela pessoa, queridos, precisa de um abraço, precisa ser amada, precisa ser cuidada, precisa ser, sabe, está a ser pastor, mas dá porrada. Nós estamos aqui para apanhar mesmo, irmão. Descanso é só no céu. Eu digo para você, privilégio é você apanhar por causa de Jesus, por causa do teu testemunho. Eu vou dizer uma coisa para você: a gente está apanhando mais dos crentes, dos próprios crentes mesmo, que dizem-se nossos irmãos, do que do povo do mundo. Glória a Deus por isso, porque eu estou apanhando, mas estou quietinho, calado, servindo a Deus, porque Deus é o meu advogado. Não se precipite nas palavras. Não se precipite em julgar. O boca aberta é puf, é rápido. Dá uma resposta má para alguém, para você ver que é boca aberta. É na hora, ele te devolve na hora e ainda sai falando para todo mundo em volta o que você fez. Por quê? Porque ele é boca aberta. Porque ele não pensou, ele não avaliou, ele não... Peraí, gente. Falar sobre algo sem refletir é precipitação.
Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, verso 1 e verso 2. Talvez você diga, pastor, que palavra é essa? É para nós crescermos. Está na Bíblia. Diz assim: a língua dos sábios adorna a sabedoria. Olha aqui. Mas a boca dos tolos derrama. Sabe o que é estultícia? Como é que é aqui, gente? Deixa eu ler aqui. Estultícia. Sabe o que significa isso? Vou falar para você. Atributo, característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice, estupidez. É o que a Bíblia fala. Quantos estão aprendendo? Eu só sei pregar a palavra, irmãos, me perdoe. Fora disso, estou fora. Eu só posso pregar a palavra. O que é essa palavra, pastor? Estultícia? É o que é? Atributo, característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice, estupidez. Olha o que a palavra está dizendo. Esse termo é atribuído às pessoas que não pensam antes de falar. Não pensam antes de falar alguma coisa. Não medindo as consequências de seus atos. E como eles podem afetar outras pessoas. Não pensam antes de falar. Eu já vi gente dizendo assim: agora eu não falo mais nada, eu estou calado na minha. Aí faz um livro para a pessoa que está falando. Assim, olha, eu já falei isso e não falo mais nada agora. Já falou tudo. Já alimentou o irmão de tudo. Agora vai falar que não fala mais nada? Já falou. Quem já ouviu essa frase assim? Não é falando não, mas... Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu, levante a mão aí. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas... Quem já ouviu isso aí, levante a mão. Diga assim comigo, boca aberta. Boca aberta. Você já ouviu a história de 3 pastores que foram pescar? Quem já ouviu? Quem já ouviu, gente? Foram pescar, o sonho deles era pescar em alto mar. Eles alugaram um barco, irmão, não tão bom, mas alugaram um barco. E o barco lá em alto mar mesmo, já não tinha mais cidade, não via mais nada. E de repente, algum tempo, passou-se e um percebeu que no barco estava entrando água. E eles tentaram tirar a água com a mão e jogando água. Quando eles viram que não tinha mais jeito, que eles iam morrer afogados mesmo, porque nenhum dos 3 sabia nadar para chegar até onde tinha que chegar. Um disse assim: olha, já que todos nós vamos morrer, vamos confessar cada um os nossos pecados aqui, o que cometemos de errado. Vamos morrer mesmo. Aí o primeiro disse: olha, eu sou pastor há tantos anos, mas eu tenho um pecado. Eu gosto de ver pornografia. Olha ele falando. Então eu quero confessar o meu pecado e eu me arrependo. Meu Deus, é perigoso me cortar isso aí, colocar lá, né, editar e falar: olha o pastor dizendo aqui. Sai para lá, Satanás. O segundo diz assim: olha, eu gosto... Eu gosto muito de mentir, rapaz. Eu minto demais. Confessando seu pecado. Primeiro e o segundo, tá ali. Aí chega no terceiro, calado. Caladinho. E eles viram o terceiro, que o terceiro estava meio caladinho e que se contorcendo, sabe? Aí os dois olharam: e você, qual é o teu pecado? Aí o terceiro braçou os bracinhos: meu pecado, eu estou doido para sair daqui para contar para todo mundo o que vocês fazem. Qual é o pecado do terceiro? Boca aberta. Será que tem alguém aqui nesse barco? Que é o terceiro? Presta atenção, o que você fala pode destruir uma pessoa. O que você fala pode acabar com a vida de uma pessoa. O que você fala pode fazer com que a pessoa odeie a igreja, pode fazer com que a pessoa odeie Jesus.
Às vezes nós não medimos as consequências, que aquilo que nós falamos pode afetar, afeta outras pessoas, por mais que a pessoa diga não, não afeta, irmão, machuca. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos caminhar desta forma, está errado. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Vamos para a Bíblia. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Tem que ir para a Bíblia, não tem? Se você concorda que tudo que sair do altar tem que estar comprovado na Bíblia, levante a sua mão e dê um glória a Deus aí. Então segura, irmão, que a Bíblia está dizendo. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Diga assim: Senhor, livra-me do boca aberta. Eu disse no começo que o boca aberta dispara a falar. O boca aberta procura fazer conferência, convenção. Vou ler de novo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Seja sábio no falar, irmão. Seja sábio no falar. O que eu disse? Reflita, pense, avalie, pese essas palavras. As palavras irrefletidas, que não se refletem, pode causar transtornos, principalmente nos momentos de ira. Está com raiva, irmão? Cala a boca. Está chateado? Cala a boca. Aí o boca aberto, o boca aberta se junta com aquele que gosta de uma fofoquinha, de um disse-me-disse, ele se junta e aí ele diz assim: o que aconteceu contigo? Coitadinho de você. Vamos conversar. Ele conversa. É aquele terceiro personagem, sabe, de dentro do barco. Aí você começa a abrir o coração. Você vai despejando, vai despejando, vai despejando. A boca aberta está ouvindo. Por quê? Porque você também, muitas vezes aqui está falando também a boca aberta. Está distribuindo, está procurando o quê? Eleitores para ele. Com Deus não é assim. As palavras irrefletidas podem causar transtornos. Tem pessoas que falam, não pensam no amanhã, não pensam no que essas palavras podem causar, não pensam no que a atitude que tomam pode acontecer lá na frente, que eles, na hora de tomar uma decisão, está todo mundo torcendo por você, mas na hora da consequência, cadê? Cadê as pessoas que estavam torcendo por você? Cadê? Se eu fosse fazer, eu fazia isso. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Cuidado, irmão. Porque quem vai ficar no fogo é você. Vá orar. Vá pedir a Deus discernimento. O que eu estou ensinando para você hoje, igreja, é para que você tenha discernimento do Espírito Santo e não uma decisão própria sua. Tem pessoas que querem tomar por vingança alguma coisa que aconteceu, toma para si e se junta com outros, toma as dores de outros. Pode parar, irmão. Você não tem que tomar dor de ninguém, não. Você tem que orar para que Deus traga comunhão, para que Deus traga bênção, para que Deus traga unidade, para que nós possamos amar-nos uns aos outros. O verdadeiro cristão faz isso. Vamos para Provérbios 15, capítulo 1. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Bíblia de novo. O que diz lá? Olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Como assim, pastor? Talvez você não tenha a medida das suas palavras. Talvez você fale de uma forma, queridos, que provoca ira na pessoa que está do teu lado. Talvez você fala de uma forma que a pessoa para quem você está falando não gosta. Você fere, você chateia, e aí eu sou assim, eu vou morrer assim, não vou mudar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E eu digo que você vai para o inferno assim. Por quê? Porque mudança é uma decisão.
Às vezes as pessoas querem colocar na mão do pastor, na mão do líder, na mão da igreja, uma coisa que é sua, é decisão sua. Nós até falamos sobre decisão ontem, né? Na rede, no GC de jovens. E tem sido bênção. Você que é jovem não está vindo, está só perdendo. Só está perdendo. Se você acha que está crescendo na sua casa, assistindo uma televisão, fazendo outras coisas, e não vindo para o GC de jovens, você só está perdendo. No GC de jovens tem lanche, tem conversa, tem bate-papo, tem brincadeira, tem palavra, tem oração, tem caixinha de oração. Quem mais me ajuda aí, gente? Mas é coisa, né? Meu Deus do céu. E só você que está perdendo. É só, mas eu não vou porque o líder é o Johnny e a Cássia. Para o inferno. Toda autoridade é constituída por Deus. Você tem que ter prazer de estar no lugar, queridos, para crescer, para aprender. Toda vez que eu venho para o GC de jovens, eu cresço um pouquinho mais. Eu aprendo com os adolescentes, eu aprendo com os jovens, eu aprendo com os líderes. Porque eles falam, a gente conversa. É algo muito bom. Lá nós somos corrigidos, lá nós somos confrontados no GC, lá nós somos cuidados, lá nós somos ovados por aqui. Eu até apanhei ontem numa dinâmica, né? Mas tudo bem, não tem problema, eu perdi, mas tudo bem. Mas eu aprendi. O boca aberta não aprende, o boca aberta só critica, só critica, só critica, só critica, só fala, só quer trazer as pessoas para si. Gente, presta atenção, não ande com pessoas, queridos, que querem dividir. Pastor, mas como assim? Que começam a falar de fulano, de beltrano, de ciclano. Olha, presta atenção numa coisa, é o Senhor que vai julgar, você não é juiz. E não empreste o seu ouvido para essas coisas, sai fora disso aí. Porque senão, queridos, o fogo que vai pegar nele vai pegar em tu também. É bíblico isso, queridos. Nossos pais costumavam, meu pai costumava me dizer, meu filho, me diga com quem tu anda que eu te direi quem você é. Você está andando com pessoas ruins e de repente chega a polícia e para. E você é o procurado. E vou aproveitar e levar todo mundo para te dar uma sondada. Depois de ter tomado uns tapas, aí você fala, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, porque você está andando com fulano. Quantas histórias nós sabemos, queridos, de pessoas que morreram só porque estavam andando. Tinham nada a ver com a rixa, com a história, mas morreram. Em meus mais de 20 anos nessa expansão setoró, é o que eu mais eu via. É o que eu mais eu ouvia, querido, de pessoas que já até foram da igreja. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quantos estão me ouvindo aí? Quantos estão me entendendo? Para entrar no céu, queridos, Deus exige mudança. E sem mudança não tem céu. As nossas ações e palavras estúpidas surgem de dentro do coração. Como assim, pastor? A boca fala, porque o coração está cheio. Sabe por que quando você se encontra com alguém, você não fala nada de Bíblia, não fala nada de testemunho de vitória, nada, só fala da vida dos outros, ou só fala de desgraça, só fala só potencializa aquilo que não presta, só potencializa aquilo que não tem nada a ver, sabe por quê? Porque você não tem nada de Deus dentro de você. Ou tem muito pouco de Deus dentro de você. Isso é verdade. Quem já andou com pessoa que só fala desgraça, só fala coisa ruim, só fala... Quem já andou perto dessas pessoas? Levante a mão, eu já. Eu saí correndo de perto dessas pessoas. Só fala de problema, só fala de luta, só fala de fracasso, só fala. Eu vai-te embora, Satanás! Ontem eu passei por um ambiente tão maravilhoso ontem. Sabe, o ambiente estava cheio da presença de Deus. O que foi aquilo? Deus começou a falar e a falar. Sabe qual foi a palavra que eu preguei? Sabe qual foi a palavra que eu preguei no reencontro? O pastor me deu a palavra e eu falei, pastor, me dá liberdade, deixa eu só falando comigo. Pastor, faça. Eu preguei sobre graça e discipulado.
Rapaz, teclado, a tecladinha. A última, foi fluir assim, ó. Cheguei naquela passagem e dizia assim, o cego que estava sentado à porta e começou a gritar, Jesus estava passando, ele começa a gritar. Jesus para, diz assim, vai lá, chama aquele cego para mim. Se for lá, correram e disse assim, ei, psiu, Jesus te chama. Ah, meu filho. Graça é obediência aos princípios, graça é submissão, graça, queridos, é discipulado, não tem para onde correr. Não tem mesmo. Eu sei que Deus fez algo quando essa graça, assim, a graça está passando aqui agora. Sabe o que eu entendi? Eles entenderam a verdadeira graça. Daniel estava lá? Estava, você viu? Você recebeu a palavra? Deus te deu um estabefe? Avivou? Aprendeu? Eu espero que agora, a partir de ontem, você viva aprender ainda mais através do Espírito Santo. Sabe, a graça de Deus, a própria presença do Espírito Santo, a presença de Jesus estava naquele lugar e as pessoas trocaram a graça barata pela graça preciosa e foi algo sobrenatural. Tinha gente que estava quase morrendo numa cadeira de doente, daqui a pouco o Espírito moveu, foi milagre, a gente no altar. Pastor, o que você fez? Nada, eu só preguei a palavra. O coração que estava receptivo para ela. As pessoas querem que o pastor faça milagre. Não, filho, o teu coração tem que estar receptivo. Porque um coração, quando está receptivo, ele não quer saber de nada. Ele aceita o confronto, ele aceita a pancada, ele aceita tudo. Ele quer Deus. Eu quero ver Deus. Nem que para isso eu tenha que morrer. Eu preciso ver, eu quero andar com Deus. Eu quero que, filhos, prestem atenção. As nossas ações e palavras estúpidas surgem de dentro do coração. O que você está carregando em teu coração? Que você está reproduzindo na tua vida, que você está reproduzindo no teu caminhar. Queridos, eu digo para você, eu sou falho, sou sim, eu sou errado, eu sou sim, mas é a graça e a misericórdia do Senhor que me mantém de pé, a graça e a misericórdia do Senhor que me perdoa, é a graça e a misericórdia do Senhor, é a graça e a misericórdia do Senhor. Eu não sou juiz, eu não posso te julgar, eu sou um pregador da palavra, eu amo pregar a palavra, eu amo o Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu não tenho que julgar ninguém, a igreja é do Senhor. E Ele faz. Mas a decisão é sua. Aprenda a controlar a sua língua. Eita Deus! Ah lá, eu peguei uma faca e um amolador, né? Podia ter essa faca aqui, né, Daniel? Aí eu ia mostrar, aprenda a controlar a sua língua. Pedi uma faca, me deram quase um facão. Falei, meu Deus do céu. Aprenda a controlar. Eu não preguei essa palavra é exclusiva aqui para vocês. Aprenda a controlar sua língua, meu irmão. Pastor, mas eu estou. Cala-te boca. Se o que você vai falar vai edificar, fala. Se o que você vai falar vai diz respeito a você, fala. O que você vai falar diz respeito a outra pessoa, não fale. Cale a boca, ore. O que você vai falar para outra pessoa, fale para a pessoa que precisa ouvir, não para a pessoa que não tem nada a ver com a situação que você está vivendo. Ah, pastor, mas eu só comentei. Boca aberta. Boca aberta. Por quê, pastor? Porque a única pessoa que pode resolver o teu problema não são homens, é Deus. Controle sua língua. O controle sobre a nossa língua é imprescindível. A vigilância deve ser constante. 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 Pastor, e o que você pode me dizer aí na Bíblia sobre isso? Eu provo, Tiago capítulo 3, verso 1, até o 13, olha aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam na dispersa saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto a ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, quer dizer, uma hora tá bom, outra tá ruim, uma hora fala, outra hora não fala, ou uma hora é fofoqueiro, aí, não, coração dobre. Não dá para da fonte jorrar duas águas, filho, água doce e salgada, da fonte só jorra uma. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aprenda uma coisa: nós seremos julgados pelas nossas palavras. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então precisamos aprender a ter temor, a pensar e refletir antes de falarmos e a quem falamos. A nossa fala mostra os nossos fracassos. A nossa fala mostra os nossos fracassos. A nossa fala mostra as nossas imperfeições. E perfeições também. Porque quem tem sabedoria no falar, queridos, é o quê? É varão perfeito, alinhado com a palavra. Mas quem não tem sabedoria no falar é imperfeito, queridos. A fala, ela pode causar grande estrago. É a faísca que incendeu um bosque, é a língua, a língua. Irmãos, o que você vai falar não vai trazer edificação nenhuma, pelo contrário. Então não fala, pastor, mas eu não resisto. Corta a língua então, irmão. É melhor que você entre sem língua no céu do que ir para o inferno com a tua língua. Foi forte? Nós devemos ser prudentes no nosso falar, porque a nossa fala revela aquilo que está dentro de nós. A nossa fala revela aquilo que está dentro de nós, o que está dentro de você quando você fala. Quando você vai, sabe, por trás. Eu odeio, e queridos, uma coisa que eu odeio, quando as pessoas começam a falar por trás. Começam a falar e cochichar. Nada acontece de bom quando você discute problemas, queridos, com pessoas que não tem nada a ver com o problema. Deus não se agrada disso. Deus está vendo e Ele vai fazer juízo. Nós devemos ser prudentes no nosso falar. Eu sempre digo, queridos, e eu falo de púlpito, não tenho medo, não tenho vergonha, queridos, se porventura alguém chegar até você, esse endemoniado chegar até você e falar que o pastor disse isso, eu disse aquilo, eu te dou a liberdade para confrontar-me, te dou a liberdade, traz essa pessoa, me confronte, porque se eu falei, eu vou me arrepender, dizer, irmão, me perdoa, não era para não ter dito, mas eu disse. Você pode me perdoar? Eu não tenho nenhum problema, querido, de falar que eu errei. Eu não tenho nenhum problema, pastor. O pastor é orgulhoso, ele nunca erra. Mentira, queridos. Eu erro e todo dia eu cometo erros. Erros que talvez não sejam do tamanho do seu. Mas o que é grande na nossa vida é reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós muitas vezes falamos coisas, queridos, em um momento que não era para falar. Devemos ser prudentes no nosso falar, porque a nossa fala revela aquilo que está dentro de nós. Tem pessoas que quando falam só atrapalha. Quando você se reúne em um grupo para falar, para questionar, para isso e aquilo, que não seja um grupo para edificar, que não seja um grupo para você crescer, que não seja um grupo para que você sinta-se mais perto de Deus, sai fora desse grupo, esse grupo não é para você está me entendendo? Se você está nessa igreja e você pensa, ou você tem visto que a igreja só está se unindo, se juntando só para falar um dos outros, sai fora da igreja, filho, não é para você vai acabar indo para o inferno junto com essa igreja. Nós devemos ser prudentes. Prudentes no nosso falar, prudentes no nosso agir. Olha,
Me perdoe. O pastor está dando direto. Vá para o inferno com esse teu pensamento, irmão. Quem está falando isso atualmente é o capeta. Por que você está falando? Porque tem gente aqui que já está pensando isso. O que eu estou tentando dizer para você, queridos, é o que Deus está mandando dizer para você, o recado de Deus para você. Não se una, não se junte a pessoas para fazer julgamentos ou questionamentos, porque você não tem essa autoridade, porque eu, como pastor, não tenho essa autoridade. A autoridade que tem para fazer juízo de todas as coisas, essa autoridade foi a autoridade que morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, recebeu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. É ele que tem autoridade, foi Deus que deu autoridade para ele, foi Deus que entregou para ele, queridos, essa terra, para que naquele dia ele faça juízo. Não se una a pessoas para ficar tititi. Deus não se agrada disso. Você está se tornando inimigo de Deus. E está sorrindo, pensando que está tudo bem, pensando que o teu nome vai ser chamado na hora lá de entrar no céu. Não vai ser não, irmão, não se engane, porque a palavra diz isso. Será que você não acorda? Será que é melhor para você é melhor se juntar a isso do que renunciar a isso e dizer: filho, eu estou caminhando para o céu, não é para o inferno não. Vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo 13, verso 3 ao 6 diz assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria. Olha o que a palavra está dizendo, irmão. Quem está aprendendo aqui hoje? Quem está aprendendo de verdade? Diz aí, olha o que a palavra diz. Sabe por que tem muita gente boca aberta? Sabe por quê? Porque não tem temor, porque não acredita que Deus é juízo, que não acredita que Deus vai vir com a espada, que Deus vai vir e vai acertar as contas. Não acredita mais. Por quê? Porque não tem nada mais no coração, então prefere participar dessas coisas imundas, essas coisas que não agradam a Deus. Irmão, eu estou fora. Eu quero é Deus, meu filho. Meu filho, se você acha que agradar o teu irmão, compartilhando com ele de coisas que não agradam a Deus, vai te levar para o céu, meu filho, você está enganado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno é o teu lugar. Você será lançado no fogo eterno. Por quê, pastor? Porque foi decisão sua, você que escolheu. O que eu estou tentando dizer para você, olha, toma cuidado com o que diz. Toma cuidado com o que diz. Porque se você tomar cuidado, você está protegendo a tua própria vida. Se prepara. Vou dizer uma coisa para vocês. Desse dia para frente, queridos, ninguém aqui será tido por inocente, nem você que está me assistindo. Porque Deus odeia. É Eclesiastes que diz 7 coisas que Deus não se agrada, e a 7ª é Ele o que, gente? Ele o que, gente? Ele abomina lábios. Em outras palavras, o fofoqueiro, boca aberta. Ele abomina as pessoas. Abomina. É o texto que está dizendo. É por isso que o texto dessa palavra, o tema dessa palavra hoje é boca aberta. Vamos lá, vamos continuar. Provérbios 13, 3 a 6 assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Aí mudaram isso aqui para aliviar e dizer assim: fala demais, dá bom dia a cavalo. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Mas não dá bom dia ao cavalo, não. Destrói a si mesmo. Destrói a si mesmo. Nós precisamos renunciar a isso. Nós precisamos pedir socorro a Jesus, pedir perdão. Deus, me ajuda a sair dessas coisas, me ajuda a me livrar dessas coisas. Por que muitas coisas não acontecem na tua vida? Por que coisas que você sonha tanto não acontecem? E aonde, com quem e em que meio você está? Reflita.
Não pense mal do pastor não, mas vá orar e dizer: Deus, aquela palavra que o pastor pregou hoje, ou pregou domingo, Senhor, me diz alguma coisa, me dá essa direção. É isso mesmo que ele está pregando, é isso mesmo que o Senhor está dizendo, é isso mesmo que o Senhor disse, Senhor. Ou foi só do pastor? Vai orar e vai falar com Deus. Não faça juízo, vai orar e falar com Deus, porque Deus vai falar contigo. Pastor, faz isso, faz aquilo. Faço não, vou orar. Eu vou orar. Como assim, pastor? Porque eu não vou simplesmente falar não, irmão. Eu desagrado a minha esposa, desagrado a minha filha, desagrado meu genro, desagrado o irmão, a irmã. Eu desagrado a igreja inteira, queridos, mas eu não tomo decisão nenhuma. Sei que Deus me deu uma direção. Ah, mas você tem. Tenho nada, irmão, não tenho nada. Eu tenho se a igreja fosse minha. Eu tenho se eu fosse diretor de empresa, eu tenho que tomar, mas aqui eu não tenho que tomar não, eu tenho que orar primeiro, para Deus falar com o profeta da casa, e o profeta fazer, porque quando o profeta fala, respaldado por Deus, vai acontecer. Eu não sou um administrador, sou pastor, você está entendendo? Está entendendo, irmão? Está entendendo? Ah, o pastor é omisso. Você está pensando isso, você está falando isso, mas eu não sou. Por quê, pastor? Eu estou em silêncio. Quando Deus falar, filho, se prepara. Não tem esposa, não tem filho, não tem genro, não tem sogra, não tem nora, não tem ninguém que me peça de tomar decisão. Eu digo para vocês, Deus já me deu algumas direções, e eu vou tomar. E não se preocupe, não estou me importando se você vai gostar ou não. Eu me importo se ele está gostando ou não. O que importa a mim é agradar a Deus e não aos homens. Pastor, você vai perder gente, estou nem aí. Eu nunca perdi aquilo que Deus nunca me deu. Eu quero que você entenda isso. Pastor, as finanças da igreja vai acabar. Acaba não, irmão. Essa igreja nunca acabou porque foi Deus que instituiu. Não se preocupa com a igreja é de Cristo, não é minha. Pastor, e se Deus permitir fechar, ok. Deus permitiu fechar, Ele me dá outra direção. Queridos, se você imaginar o que nós já vivemos, já passamos, que era para dizer assim, acabou, fechou, né, irmão? Imagina, irmão Sérgio, quem mais? Irmã Sandra, quem mais? Vocês sabem. Alessandra, quem mais? Os mais antigos sabem. Filho, presta atenção, uma porta que Deus abre só e Ele fecha. Vocês estão entendendo? Quando Noé foi entrar na arca, meu irmão, quando Noé foi entrar na arca, Deus disse assim, Noé, pega a tua família e entra na arca, porque os bichos vão entrar agora, entra, porque agora eu vou fechar a porta. Quando eu fechar a porta, acabou, ninguém mais entra. E Deus fechou a porta, e Deus salvou quem? Noé e sua família. Salvou 100? Salvou o povo todinho que não queria? Salvou aquele povo? Não, salvou Noé e sua família. E Deus suscitou quem? Grande povo da vida de Noé. Presta atenção numa coisa, queridos. Pode ficar uma pessoa aqui. Deus suscitará milhares e milhares através dessa pessoa. Porque Deus não está preso ao que o homem diz. Nós estamos presos. Eu estou dependente, preso àquilo que ele diz. Isaías 60, 21. Ele me disse, há anos e anos e anos atrás. Não foi há 2 dias, não foi há 5 dias, não foi há 10 dias. Isaías 60, 21. Eu carrego essa palavra. Quando ele deu a palavra a Abraão, disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e será benditos todas as famílias da terra, por causa de você. E Abraão sai, e Abraão fica velho, e Abraão caminha no deserto, e Abraão faz tanta coisa, e Senhor, mas chegou, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Eu sou esse que creu contra a esperança. Quando tu está vendo desgraça, derrota, fracasso, eu estou vendo vitória, sabe por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. É por isso que muitas pessoas estão dizendo, pequenas igrejas, grandes negócios. Por quê? Agora estão grandes igrejas, grandes negócios. Por quê, irmão? Cresce sim. Com estratégias que empolgam, com estratégias como ótimos oratórios e tudo mais. Cresce sim. Mas a pergunta é, e o céu? Que é o que importa. E a vida com Deus, que é o que importa. Chegamos a um tempo que eles que está numa igreja agora como é que se diz? É por causa do nome. Onde é que você é? Eu sou de tal. Você é o cara.
Não é por causa de Jesus, mas não, agora é por causa do status, por causa do nome. Eu estou lá por causa do nome. Não, filho. Eu não estou te falando que você está aqui, ou está querendo. Não estou dizendo isso, por favor. Não permita que Satanás coloque coisas na tua cabeça. Não permita que o diabo ponha coisas na tua cabeça. Eu estou informando para você que este é o evangelho que eu vivo, que esta é a palavra que eu aprendi dos meus, desde berço que eu aprendi, com 6 anos de idade, 7, 8, eu fui aprendendo, irmão Suriaco, né, Daniel? Irmão Suriaco, olha, foi mostrando o evangelho simples. A irmã Suriaco com a reca de menino, japonesinha que nos ganhou, com a reca de menino, da 26 da Guariroba, carregava todo mundo na filinha, assim, eu estava no meio, na filinha, para onde? Lá para o 104, sabe para quê? Para a escola dominical, para aprender de Jesus. Eu sou do tempo de pastor, queridos, que eu via pastor dirigindo combinha, podendo dirigir, sabe o quê? Podendo dirigir uma Ferrari, mas ele preferia dirigir uma combinha, dizendo lá, e cantava, e dirigia, tranquilo. E eu olhava para aquilo ali, poxa, eu quero viver esse evangelho. Sabe qual é a minha oração? Sempre peço a Deus, Deus não me permita perder essa essência. Porque antes que eu perder, por favor, me mata e me leva. Eu prefiro morar no céu do que estar bem nessa terra e ir para o inferno. É tudo aquilo que a gente fala, você está me entendendo? Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo, irmão. Você continua, assim nada acontece. Quem fala demais está destruindo a si mesmo. A si mesmo. Quando foi que você cresceu? Quando foi que tu ganhou alguma coisa falando demais? Me responda. Quando foi que tu cresceu, ganhou alguma coisa top falando demais? Quem fala demais se torna chato, é enxerido, é intrometido, é tudo que você imagina quem fala demais. Cuidado, irmão. Eu termino com esse texto, Provérbios 13:3, que diz: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Eu acredito que nós precisamos falar mais com Deus. Eu creio que essa igreja vai falar mais com Deus do que com as pessoas. Eu acredito que nós, como servos de Deus, precisamos falar mais com Deus do que com as pessoas. O tempo que você gasta falando, em grupinho e tudo mais, vai orar, irmão, vai falar com Deus, que é Ele que resolve o nosso problema. É Ele que vai resolver o problema, sabe de quê? Problema não, Ele que vai dar a solução para essas cadeiras vazias. Quando nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, essas cadeiras vão estar todas ocupadas, ainda vai precisar usar a galeria, vai fazer o segundo culto, o terceiro culto, o quarto culto, o quinto culto, vai ter que ter pastores em tempo integral, vai ter que ter pastores assim, por quê? Porque a igreja parou de falar e começou a orar. Gente que gosta de falar, mas não gosta de orar. Gente que gosta de falar, mas não gosta de ler a Bíblia. O que Deus diz sobre isso? Vamos procurar na Bíblia. Vamos lá. Aí você encontra. Tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você precisa está na oração. Sabe como eu confronto com as pessoas? Eu pergunto, você está orando? Você está buscando na palavra? Você está lendo a Bíblia? É por isso que você está assim, irmão. Quando você tira o olho de Deus, você vai olhar as pessoas, vai olhar as coisas, e você começa a falar, e quando você começa a falar, você começa a se tornar inimigo de Deus. Diga assim, eu quero a Deus. Quantos querem Deus aqui? É que nem uma mulher que diz assim, eu quero ter um filho, mas nunca casou, nunca teve relação nem nada, ela vai ter um filho? Só se ela for a Virgem Maria. Que é o milagre, que é a presença de Deus, que é tudo, mas não ora. Que é o milagre, que é tudo, mas não se quebranta, não lê a palavra nem nada. Irmãos, está preocupado com que B, eu sei, eu devo, isso e aquilo. Fulano pegou no meu pé, fulano fez isso. Por favor, não é tempo mais para isso. É por isso que muitos estão se tornando inimigos de Deus. Está entendendo? Inimigos de Deus. Pastor, o senhor está chateado comigo? Não, meu irmão, eu te amo de verdade, todo o coração. Eu não tenho direito nenhum de ficar chateado contigo. Por quê, pastor? Porque Cristo vive em mim. Pastor, você está calado? Estou, irmão, estou calado. Sabe por quê que eu tenho que orar? Porque se eu for abrir a boca, eu mato uns 2, 3. Eu me conheço. Eu conheço quem eu sou sem Deus, irmão. Você está entendendo? Eu me conheço, eu sei quem eu sou sem Deus. Eu sou terrível. Aquela música, eu sou terrível.
Você tem que se conhecer quem você é sem Deus. Então eu prefiro estar submisso à vontade de Deus. O meu eu tem que estar, sabe, esmagado na cruz, para que Cristo viva e viva cada dia mais em mim. Senão eu falo besteira, senão eu vou falar e vou falar e vou falar e vou falar. Meu Deus, misericórdia. Céus abertos sobre esse lugar vai estar para você entender o que Deus quer. Domingo após domingo, eu tenho liberado uma palavra sobre a tua vida. Deus tem liberado uma palavra sobre a tua vida. Domingo após domingo, Deus tem falado. Domingo após domingo, Deus tem falado de cada palavra que Deus tem falado. Está dizendo assim: prepara esse povo que eu estou voltando. Prepara esse povo que eu estou voltando. Prepara esse povo que eu estou voltando. Ei, se tu for para o inferno, a culpa é tua, tá? Já te aviso logo, não tenho nada a ver com isso. Porque do altar está saindo aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus exige de mim. Então eu estou em paz. Quando você for lá diante de Deus, fala, foi o pastor, eu falei, eu falei, pode, é contigo. Por quê, pastor? Porque sempre a decisão será sua. É você que decide falar, é você que decide murmurar, é você que decide reclamar, é você que decide, porque é mais fácil, é mais gostoso você falar do que você reconhecer que está errado, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que precisa orar mais e mais e mais. Eu quero a presença de Deus na minha vida.